Então, esses são os principais riscos que você tem no planejamento estratégico. Você precisa gerenciar o projeto de forma estruturada desde o primeiro passo do planejamento estratégico. Tirar o planejamento estratégico do papel deve ser a dificuldade principal em 8 a cada 10 empresas que tentam fazer um planejamento estratégico. Porque planejar, eu falo aqui sempre, é muito fácil. Agora, executar o planejamento, colocar ele em prática, é a maior dificuldade da maioria dos empresários, da maioria das empresas. E a gente sabe muito bem disso. É a ausência de planejamento bem estruturado e detalhado, planejamento raso, planejamento muito meia boca, só a nível ali de satisfação de ego das pessoas, né? E, principalmente, a ausência de gestão de projetos. A gestão de projetos ela é essencial para executar um planejamento estratégico. Mas como assim planejamento, gestão de projetos e coisa do tipo? Como que eu realmente faço para tirar um planejamento estratégico do escopo, do papel e colocar ele na prática? Se você está chegando aqui agora no canal, a primeira coisa que você tem que entender é que nossa metodologia aqui de planejamento estratégico é o Balanced Scorecard. A gente conhece o Traction, conhece o OKR, mas se você pegar ali na raiz, para começar, muito disso vai voltar lá atrás para Peter Drucker, né? Na realidade. É ele que é o pai da maioria dessas metodologias ali, porém, nasceu numa época onde era mais difícil falar de estratégia, que remetia muito à guerra. Mas se você falar ali dos OKRs, que são famosos hoje pelo Google, mas na realidade começaram na Intel, você vai verificar que essas metodologias de planejamento estratégico, de forma consolidada, estão ali dentro do BSC. São formas diferentes de ver o Balanced Scorecard. Então a gente aqui escolheu o Balanced Scorecard porque eu gosto mais de uma visão de princípios e eu acho que ele é onde os princípios estão mais consolidados. Peter Drucker me perdoe, mas a metodologia dele ainda ficou um pouco solta. Ela deu base para o Balanced Scorecard na minha visão, mas ainda tinha ficado um pouco solta. Mas, então, sem mais delongas, entendendo que a nossa metodologia é o Balanced Scorecard, entendendo que aqui a gente vai falar de como colocar ele na prática, você precisa saber o que é o Balanced Scorecard. E eu vou dar uma visão ampla, mais rápida aqui nesse vídeo do que ele é, mas eu recomendo, reserva um tempo e dá uma olhada num outro vídeo mais completo sobre o Balanced Scorecard. Mas estude, porque essa metodologia pode mudar o cenário da sua empresa. Então vamos lá. No último vídeo aqui no canal, a gente tinha tratado sobre o quê? A gente tinha tratado de quadrante, né, que era o quadrante ali dos níveis, né, de gestão de projetos, essas coisas, e nível de gestão operacional, que dá o nível de maturidade que a sua empresa tem de absorver um bom planejamento estratégico. A gente falou sobre os conceitos da estratégia em si, a questão da estratégia, da parte tática, a parte operacional, e a gente tratou também sobre a questão de projetos, como que projetos supre objetivos, a parte tática e a parte operacional de um bom planejamento estratégico. Entendido isso? Vamos ver como é que a gente coloca isso na prática e quais são os riscos que eu tenho quando eu vou colocar isso para funcionar. Primeira coisa, vamos entender a metodologia de forma rápida, tá, gente? Balanced Scorecard divide uma empresa em 4 grandes níveis de inteligência, quatro grandes disciplinas. Finanças, mercado, procedimentos, e aqui P&D, inovação ou aprendizagem e crescimento, da forma que vocês quiserem chamar. Eu gosto de inovação. O que a metodologia fala? Defina suas metas financeiras, de lucro, faturamento, como que você quer alcançar esses objetivos. Pegue esses objetivos e sustente eles através de uma comunicação com o mercado. Traduza seus objetivos financeiros em ações comerciais de mercado, que vão ser desde ações de qualificação de cliente, acompanhamento de cliente, novos produtos, N possibilidades. Porém, para colocar esses produtos no mercado e essas ações para rodar, você precisa de procedimentos bem definidos. Então você tem que estabelecer o que você vai ter de procedimentos para sustentar a sua atividade de mercado. E por sua vez, esses procedimentos vão ser executados por pessoas, então, junto com tecnologia. Então, para você sustentar esses procedimentos, você vai precisar de pessoas bem treinadas e tecnologias implementadas. Então, como que faz para implementar isso? Isso é o nível de planejamento. O nível de execução, a gente entende que pessoas bem treinadas, utilizando as tecnologias da forma correta, seguindo procedimentos, vão atuar no mercado de forma correta, assim como o que foi planejado. Então vai ser assertivo essa comunicação. E, por consequência, vão trazer resultados financeiros. Então, isso aqui é a metodologia. Agora, como implantar isso aqui na prática? Eu gosto muito desse modelo aqui. Isso aqui é até uma parte da nossa apresentação comercial, tá? Tô abrindo quase segredos comerciais aqui. Como que a gente faz para implementar? A primeira coisa que a gente precisa para implementar um planejamento estratégico é ter uma visão clara e compartilhada com toda a equipe. A equipe tem que entender do que eles estão tratando e qual que é o objetivo final, qual que é a visão
que esse planejamento estratégico está trazendo. Feito isso, eu tenho uma visão clara e bem definida, eu vou comunicar. Eu vou comunicar para alinhar os objetivos, alinhar o que a gente está buscando, alinhar a educação do time, a comunicação de forma aberta do que é o planejamento estratégico, o que a gente espera alcançar com ele. Depois, eu vou trabalhar na questão de metas. Então, eu vou traduzir da parte de visão para uma comunicação. Comuniquei, agora a gente vai planejar. A gente vai planejar metas, a gente vai planejar objetivos, orçamentos, investimento, tudo que tem que ser planejado no planejamento estratégico. E, por fim, você vai ter a parte de feedback, de aprendizagem, que é o quê? O retorno, um processo contínuo de planejamento estratégico. Você vai retornar os problemas e os riscos que aconteceram e vai tentar sanar eles junto com a equipe. De que forma? Atualizando novamente a visão, porque talvez algo que você não tinha interpretado ainda, agora está mais claro. E automaticamente, quando você fizer isso, você vai comunicar com o time, porém agora você vai dar um passo à frente. Essa primeira leva de comunicação é um nível mais gerencial e estratégico. Quando você vai para o segundo nível, quando você vai para a segunda rodada aqui no metodologia de implementação, você vai para um nível mais gerencial, mais operacional. Porque agora você vai tentar traduzir essas metas em um nível mais operacional, um nível mais de departamentos, de equipes. E por fim, você vai ter novamente o feedback e tentar atualizar, e você vai girando em torno desse ciclo o tempo todo. Então esse ciclo vai te dar uma visão clara de como implementar. Você esclarece a visão, comunica, faz o planejamento de metas e tem um feedback. Porém, para ter um feedback de um planejamento de metas, o que você precisa ter? Gestão de projetos, meu filho. Não tem como você ter outra forma. Você precisa gerenciar o projeto de forma estruturada desde o primeiro passo do planejamento estratégico. Você começou o planejamento estratégico, você precisa ter as suas metas bem definidas, porém você precisa controlar elas. E aonde você vai controlar? Você que escolhe. Você pode controlar no Trello, no Asana, no Monday, no Bitrix, no Gira, em qualquer uma dessas ferramentas. Inclusive, você pode fazer isso numa das melhores do mercado, que é no Project, no PWA da Microsoft, utilizando o SharePoint como ferramenta base para isso. Quando você entra aqui no PWA, ele vai te dar a opção de você gerenciar os seus projetos da empresa como um todo, então você pode ter vários projetos. Se você não se recorda do que eu apresentei em alguns vídeos atrás, deixa eu abrir o desenho aqui para vocês. Nesse desenho aqui que eu mostrei os níveis de projeto, de programa e de portfólio, quando você está aqui dentro do PWA, você pode gerenciar vários projetos que podem compor um programa ou podem compor um portfólio. E esse portfólio, para você ter priorização daquilo que é mais estratégico, você tem essa área de estratégia aqui que você gerencia a nível de projetos, você gerencia os recursos, eu já falei, é muito importante gerenciar os recursos a nível de empresa, de portfólio, porque você tem o recurso Carlos, que ele vai estar em um projeto ou no outro. Você não consegue alocar ele nos dois projetos ao mesmo tempo. Então, se você reserva o horário dele para um projeto, você já sabe o quanto que aquele recurso consumiu de horas. E quando você vai para o nível do projeto, ele te dá total possibilidade de gerenciar o quê? Gerenciar o cronograma, que é o que a gente estava falando aqui. Quando você traduz a estrutura de estratégia para um planejamento e quer dar um feedback do que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, você precisa ter controle. E o PWA vai te dar um controle de todas as fases, estruturas e ainda em forma de EAP, que é essa estrutura analítica de projetos aqui que você vai ter nos subníveis. Então você pode fazer isso no cronograma aqui dentro, você pode gerenciar os seus projetos, como eu mostrei anteriormente, você pode gerenciar recursos, a parte estratégica, e quando você vai para o site do projeto, dentro do próprio SharePoint, você pode gerenciar as tarefas a serem executadas, o calendário, você pode executar os recursos, gerenciar os recursos aqui dentro e a documentação. Então, você precisa definir um programa, um software para você gerenciar. Você pode fazer no Excel também, se quiser. Mas você precisa definir um software para você gerenciar o seu planejamento de metas e de objetivos. E isso a Microsoft te dá muito bem. Porém, basta só isso? Não. Eu já te recomendo de cara tentar prever os possíveis riscos. E isso que eu vou mostrar aqui de possíveis riscos não saiu da minha cabeça. Saiu daqui, do livro base de planejamento estratégico, quando o assunto é BSC. A partir do capítulo 8, parte 2. Ele separa um triângulo falando sobre os riscos que tem na operação. Então, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Esses são os principais riscos que você tem na hora de você colocar um planejamento estratégico para rodar desde 1990. Então, vale a pena você passar por esses riscos. Ah, Carlos, mas tem coisas mais novas. Então, primeiro você resolve isso aqui, depois você vai para o que você acha que é mais novo. Tá? Então, primeiro,
Primeiro risco que você sempre tem na implantação: visão estratégica não executável. Quem faz o planejamento estratégico tem uma visão de que não é possível ser executada pela empresa. É a mesma coisa do Carlos ter uma visão de me posicionar como a maior empresa de consultoria empresarial no ano que vem. Então, assim, do Brasil, por exemplo, eu vou ter que competir com Falcone, com Aquila, com N empresas muito maiores. Não é possível. Ou eu quero me posicionar como a Big Four, a Big Five das empresas de auditoria do mundo. É impossível. Eu não vou conseguir fazer isso. Tem a Grant Thornton e a BDO Trevisan na minha frente, pelo menos alguns dos, 40 anos. Então, assim, eu não vou fazer isso ano que vem. Se fosse um objetivo estratégico, teria que ser para daqui 15, 20 anos. Não sei. Depende do cenário. Então, você não pode ter uma visão estratégica não executável, que não pode ser traduzida em objetivos, metas, indicadores. Então, na hora que você começar a ter a visão estratégica e tentar traduzir ela, se ela não puder ser traduzida, você já tem um problema. Então, ela tem que ser revisada. Segundo grande problema, estratégia que não pode ser traduzida por metas para equipes, setores e indivíduos. Por quê? Quando eu falei desse ciclo aqui em cima, e eu falei que na primeira rodada você define objetivos para a nível de empresa e define metas a níveis ali, talvez de departamentos, de grandes áreas, quando você faz a segunda rodada, você vai começar a definir isso a nível de equipes. Na terceira, você já vai a nível de pessoas. Então, a ideia é que o planejamento estratégico cada vez vai se desdobrando mais no nível analítico. Então, se você não puder traduzir isso em nível de metas de setores, equipes e indivíduos, você tem um problema. Você pode rodar o primeiro nível, a primeira onda do planejamento estratégico, mas na segunda você vai começar a ter um problema. Você precisa avaliar. Estratégia não associada a recursos. Você não tem como crescer, você não tem como executar um planejamento estratégico se não tiver recursos alocados a esse planejamento. Então, você precisa ter recursos para isso, para executar, para implementar. Se não tiver, muito provavelmente, você não vai conseguir avançar, se não existe orçamento para a estratégia. A mesma coisa você ter uma LGPD sem orçamento, um compliance sem orçamento, um escritório de projetos sem orçamento. Não vai rodar. Inclusive, parte do orçamento do planejamento estratégico pode ser o próprio escritório de processos. E o principal, feedback a nível operacional, tático e não estratégico. Às vezes, você tem, por exemplo, uma equipe comercial que você tem uma meta para eles que eles... Por exemplo, o objetivo da equipe comercial, um dos objetivos, é implantar, por exemplo, o CRM e conduzir toda a operação de vendas através dele. Você dá um feedback para a equipe, só que o CRM não está sendo implantado, que está com erro na parte de cadastro, que o processo não está fluindo lá dentro. Só que você está dando um feedback a nível tático, mas é a nível estratégico. O primeiro passo de implementar o CRM está atendendo às necessidades estratégicas, aquela estrutura está no caminho ou não está no caminho da necessidade estratégica que a empresa definiu. Porque se você vai no nível só tático operacional, você desempodera as pessoas do planejamento estratégico e elas acabam se desmotivando. Então você precisa trazer um planejamento, uma visão mais estruturada. Por exemplo, eu pego o time financeiro e falo, olha, a gente tem uma meta de redução de custos. E eu dou feedback só em cima daquele desmembramento ali, da redução de custos do setor de marketing que não conseguiu ser feita. Porém, a nível estratégico, o quanto que isso está impactando? A não redução do time de marketing está fazendo com que eu não tenha investimento na área comercial que tinha uma projeção de crescimento. Então, ou uma redução do custo de aquisição de mercadoria fazia parte de uma promoção que eu queria lançar para aumentar o volume de vendas. Então, eu dou só o feedback naquela parte tática, que é não conseguiu novos fornecedores, não conseguiu redução de custos, e deixo o feedback da parte estratégica de fora. Isso desmotiva as pessoas e elas não conseguem avançar. Então, esses são os principais riscos que você tem num planejamento estratégico. Primeiro, resolve esses. Depois, você tenta evoluir em outras visões. Esse evento vai mudar a forma que você acompanha, gerencia e define a estratégia do seu negócio. Você também tem dificuldade de garantir a execução do planejamento estratégico do seu negócio. Assim como outros empresários, talvez você consiga planejar a estratégia, mas na hora de executar, você também tem uma dificuldade. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como garantir a elaboração e execução de um planejamento estratégico, a gente vai fazer uma imersão em planejamento estratégico, onde a gente vai aplicar a metodologia que a gente usa aqui dentro em diversos clientes. A gente vai falar de todo o ciclo do PES, aonde a gente vai planejar, executar, controlar e acompanhar o planejamento estratégico durante todo o ano. Nesse evento, a gente vai tratar uma metodologia que eu já expliquei aqui algumas vezes, a metodologia de que pessoas mais controles
gera o resultado. A gente vai ensinar como eu vou sair do ponto A e chegar no ponto B. Aqui é onde você está hoje. Aqui é onde você quer chegar. E a gente vai tratar o como e as condições nas quais você quer chegar no ponto B. A gente vai falar sobre treinamento de pessoas, tecnologia, gestão de processos, principalmente controles. Não esquece disso aqui. É isso que vai fazer diferença no seu planejamento estratégico. A gente vai falar de gestão comercial, que é a aplicação do seu planejamento estratégico no mercado, e os objetivos, que por consequência são os resultados financeiros do seu negócio. Se você tem dificuldade em garantir a elaboração e garantir a execução do seu planejamento estratégico, saiba que esse evento foi feito para você. A gente vai sair do básico do planejamento estratégico até o controle de cada uma das ações que vão garantir que você alcance o resultado que você espera. Não se esquece, o link está na descrição. Te vejo lá. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever, marcar o sininho e curtir e compartilhar esse material para ajudar a gente. Eu sou o Carlos Pires e até o próximo vídeo.